Meus irmãos, Pai do Senhor, bom dia. Que domingo abençoado, né? Quis Deus, pela vontade dele, que eu estivesse aqui hoje. Sou muito grato aos irmãos pela oportunidade, né? Sou filho da Assembleia de Deus, do SETA, né? Em Xinguara, nasci lá, né? Fui criado na igreja, né? Correndo debaixo desses bancos, né? Até Deus quis agir em nossa vida e nos trouxe para cá, para a Polícia Militar. Família da igreja, o pessoal lá em Xinguara, né? Fui criado no convívio, né? De uma avó minha que era profeta. Então, vi por toda a minha infância, né? O agir do Espírito Santo, revelando, curando, né? Cumprindo as suas promessas, né? Por intermédio ali daquela profeta que era minha avó. Muito conhecida, né? Muito antiga também. No passado eles já moraram aqui na região da Morgan, depois mudaram para lá, né? Então a gente tem quando a gente fala eu falo no seio familiar, tem uma história aqui nessa região, né? Da parte dos meus avós, né? Moraram em Redenção, moraram aqui, moraram em Xinguara, porque eles vieram da Bahia, então quem veio de fora naquela época vinha caçando o melhor lugar para ficar, né? Já trabalhei aqui em Romaria há 5 anos atrás, na época o comandante era o Sargento Silvio, e aí morei aqui 1 ano mais ou menos, trabalhei 1 ano, morava aqui atrás, aqui onde tem essas 2 casas igual, na frente da casa do irmão Moisés também, né? Manuel, né? Isso, quase de frente ali. E aí depois eu fui embora para Xinguara porque meu filho precisava estudar e porque Deus quis também. Chegou lá, a gente foi desenvolver alguns outros trabalhos, né? Então lá na nossa igreja eu também sou professor de escola bíblica, como a irmã falou. Ando nas escolas aí, dou aula sobre ensinar os jovens, as crianças a dizer não às drogas, à violência, né? A gente é formado em 2 áreas, né? Então, a gente tem lutado para crescer, mas de todo modo, o lugar mais alto para se estar é aos pés do Senhor, né? Não interessa aquilo que você faz, nem aquilo que você é. O importante é se você fica de joelho diante do Pai ou não. Amém? Então hoje eu recebi o convite, né, para a gente vir entender um pouquinho sobre quem é o Espírito Santo. Todo mundo, a maioria tem uma revista aí, né, pelo que eu vi, né? Dá para acompanhar a leitura, né? Aí eu pergunto aos irmãos aí, tá me ouvindo bem? Dá para me ouvir? Sim? O nosso textual, né, ele vem falar lá em 2 Coríntios, né? Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, quem tiver a Bíblia aí, eu vi que a maioria tem uma passagem que está lá em Isaías 61, 1. Se alguém puder ler para nós aí, por gentileza. Isaías 61, número 1. O senhor lê, pastor? Amém. Obrigado. Isaías 61, ele já vem dizendo o quê? Quem está sobre mim? Como é que foi que Isaías escreveu? Quem? O Espírito do Senhor, né? Ora, mas era lá no Antigo Testamento, né? Era lá no Antigo Testamento. Então, o que o autor hoje ele quer nos ensinar é da autenticidade, da existência e da divindade do Espírito Santo. Porque acontece muito da gente, durante o nosso dia a dia, a gente lembra muito do Pai Celestial, a gente lembra muito do Filho, e às vezes a gente acaba esquecendo do Espírito Santo. E o que o autor ele vem trazer para nós é que nós devemos total reverência, né? Assim como temos com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Tem um professor, né, que é o professor Anderson Silva, o Anderson Silva, né? Ele também dá aula pelo YouTube, né? Toda vez que tem uma lição, sai lá e ele faz o comentário. Então ele fez uma analogia interessante. A visão de Deus é a Trindade, né? E é isso que o autor quer que a gente entenda. Porque muitas doutrinas dizem que não, que Deus não é trino, né? Muitas doutrinas dizem que o Espírito Santo nem existe. Outros dizem que o Espírito Santo é criação de Jesus, né?
Outros acreditam que o Espírito Santo é como se fosse um anjo. Outros acreditam que o Espírito Santo é como se fosse um vento ali, uma força de Deus, né? Tudo isso o autor vai trazer para nós. E muitos enxergam assim, ó, a visão de Deus na vertical, né? Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Onde, na verdade, a visão ela é horizontal. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Eles estão ali, os três, desde os primórdios do tempo, né? Lá em Gênesis, quando o Senhor começa a criar todas as coisas, diz assim, no princípio, né? No princípio, criou Deus, o quê? O céu e a terra, né? Eu gosto de externar para os irmãos assim, para os irmãos ir participando, tá? Agora eu vou pegar alguns irmãos no pulo aí. É o meu jeito, tá? Então, no princípio criou Deus o quê? Céus e a terra, né? A terra era sem forma e vazia. E o que pairava sobre a face das águas? Oi? O Espírito do Senhor, o Espírito... Ora, então, no princípio criou Deus os céus e a terra e o Espírito já estava lá, né? O Espírito já estava lá. E aí muitos, durante a vida, às vezes acreditam, não, o Espírito Santo ele veio só quando Jesus subiu. Não, o Espírito Santo veio ali só em Atos 2, o Espírito... Não, né? O Espírito está lá desde o princípio, porque o Espírito também é Deus, né? Assim como Paulo fala, né? O Paulo diz assim, quem é que conhece o interior do homem, senão o seu Espírito que está dentro dele? Né? Assim também o Espírito conhece o Pai, porque também está dentro dele, né? Amém? Eu fiz algumas anotações aqui. Esse autor, ele é interessante, porque ele é muito técnico, né? Ele é muito inteligente, esse comentarista que escreveu essa lição. E muito teólogo também, né? Estudioso, né? Então ele vem trazer muitos termos técnicos, que eu até falei, rapaz, até assim, a gente tem dificuldade para entender. Eu que não tenho um curso de teologia, talvez os irmãos aí, a maioria são formados, não sei. Mas assim, tem alguns termos que a gente não conhece. Então, por exemplo, ele vem trazer sobre a palavra deidade, né? Alguém sabe o que significa deidade? Não? Ele vem falar também sobre a palavra allos. Allos, que significa outro. Já ouviram falar nessa palavra? Allos? Não? Eu também não tinha ouvido falar. Então, ele vem falar sobre o Concílio de Nicéia. Alguém já tinha ouvido falar? Concílio de Nicéia? Não, né? O autor vem falar aí, por exemplo, de exegese. Alguém sabe o que é exegese? Não? Alguém sabe o que é Septuaginta? Pois é. Então, eu, durante estudando essa leitura, Paulo fala, né? Paulo fala lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios 4, ele vem falar assim que vem se apresentar aos irmãos não com sabedoria e entendimento humano, porque às vezes você vai falar com a linguagem mais técnica, até para os alunos, até para qualquer um, é difícil dos irmãos entender. Já pensou se Jesus fosse explicar as coisas para nós de forma técnica, né? Quando ele falou que poderia muito bem revelar mais coisa para nós do Espírito Santo, mas não iria falar porque a gente não ia aguentar, né? Então esse autor aqui, ele é um cara acima da média. Eu não sei se ele não li o currículo dele, eu não sei se ele é PhD, assim, mas ele é um cara que ele não consegue, ele já está no nível tão alto que ele não consegue descer muito, assim, ele já escreve as coisas lá em cima, né? Então a gente vai tentar desmiuçar isso aqui, amém? Então, ó, a introdução. A identidade do Espírito Santo é revelada nas Escrituras desde o livro de Gênesis até Apocalipse. Isso a gente já acabou de ver agora, não foi? Este fato é que a igreja, desde os dias apostólicos, o reconhecia como Deus igual ao Pai e ao Filho. Essa deidade, ó a palavra aí, absoluta do Espírito Santo é revelada de maneira direta nos seus atributos divinos e nas suas obras e funções pertencentes a Deus.
Todos nós precisamos estudar e conhecer essa verdade bíblica, pois, desde a antiguidade, existem heresias sobre a terceira pessoa da Trindade. E é sobre isso que vamos estudar na lição de hoje. Então, a deidade, o que é a deidade? A deidade do Espírito Santo significa a divindade do Espírito Santo. Porque muita gente não reconhecia em Deus a sua divindade, como eu falei. Muitos acreditaram que o Espírito Santo ele era simplesmente uma criatura, né? Nós somos criatura? Somos, né? Mas o Espírito Santo, ele já existe, ele é incriável, né? Assim como o Pai também é incriável. Já existe desde o princípio. Amém? Tópico 1, o Consolador. Edson, lê para nós aí sobre o Consolador. Tópico 1, o outro Consolador. Mas que continuaria ligado pela igreja dos Espíritos. Alguém com ele seria o mesmo para preservar o seu povo. Beleza. Deus abençoe. Obrigado. Vocês viram uma palavrinha diferente aí? Paracleto, né? O cara é totalmente técnico, né? Paracleto. Paracleto, ele vem da palavra, vem do grego, né? A junção de duas palavras, né? Para, né? E kletos, que quer dizer outro. Mais para frente aqui o autor vai trazer para a gente aqui. Quer dizer outro igual, da mesma espécie, né? Outro igual, da mesma essência, da mesma natureza. Então, quando Jesus ele fala que ele vai subir e o Senhor vai mandar outro Consolador. Vamos entender que Jesus, ele era para os discípulos um Consolador, sim ou não? Hã? Sim, né? Como Jesus subiu, e o Espírito já, o autor vai trazer isso aqui, o Espírito já estava aqui, né, com os discípulos e com o povo de Deus, Jesus precisava do Espírito para ser a mesma coisa que Jesus foi com os discípulos, o Espírito é para todos nós. Porque o Espírito a gente vai ver que ele é onisciente, ele é onipresente, né, onipotente, tem alta identidade e tem o princípio da eternidade. Porque o Espírito, ele é o Espírito de Deus. Ele não vem de Deus. Ele é triuno, né? Então por que o autor ele vem bater muito nessa tecla aqui hoje? Porque tem muito cristão, irmão, que às vezes o cara é velho já e o cara não tem esse discernimento, né, da pessoa do Espírito Santo, que desde o princípio está ali agindo, né, no meio da igreja, né, desde o princípio. Quando Sansão tinha aquela força, o que a Bíblia dizia? Que o Espírito do Senhor desceu sobre Sansão, né? O que aconteceu com Saul? Por que Saul prosperava? O Espírito do Senhor repousou sobre ele. E por que ele foi um cara totalmente, posteriormente, né, infeliz? Porque o Espírito do Senhor se retirou dele, né? E aí vem embora, né? O Espírito revelou a Daniel muitas coisas, aí vem o Espírito agindo ali por todo o Antigo Testamento, né? Como eu já trouxe, né? Desde o Gênesis. O irmão Moisés, né? O senhor continua para nós aí, irmão Moisés? Bota outro? Então vamos passar para outro. Olha o Felipe aqui então. Lê aqui, ó, a partir de a palavra. A palavra ou, esta passagem é no grego olhos, significa ou, da mesma natureza, mesma espécie, a mesma qualidade. Sim. E se o Espírito fosse a força ativa, pessoal, conforme o ensino equivocado das testemunhas de Jeová, a palavra correta para outro seria héteros, que significa outro, do usual diferente. O dicionário Vinha afirma: o termo alhos expressa uma diferença numérica
e denota outro do mesmo tipo. O termo hétero expressa uma diferença qualitativa e denota outro do tipo diferente. Cristo prometeu enviar outro Consolador, halos, outro como ele não héteros. Perfeito. Obrigado, meu amigo. O que o autor está dizendo aqui? Que se Jesus fosse para enviar outro, diferente dele, né, o bom do grego, né, que pelo que a gente vê sempre nas revistas da escola bíblica, que o bom do grego é que ele trata, assim como o hebraico também, né, ele trata as mínimas palavras, né, as mínimas palavras. Cada palavra tem um sentido. Então, conforme o cara escreveu lá, né, com a linguagem grega, que o grego naquela época é como se fosse o inglês hoje, né, era a linguagem universal. Era mais fácil o cara escrever em grego do que escrever na linguagem regional ali. Então escreveram em grego, depois teve essa tradução, e aí o cara vai lá na origem da palavra. Então o allo quer dizer da mesma essência, né? É outro, só que da mesma essência. Mas se fosse outro diferente, como muitos acreditam, inclusive os árabes, né? Ele seria hétero, né? Ou seja, seria diferente. E Jesus está falando que vai vir, que viria o mesmo, né? Como ele. Ou seja, a outra pessoa da Trindade. Amém? Eu quero expressar para os irmãos aqui que quando os irmãos falaram para mim que era para trazer o comentário da escola bíblica, aí eu falei, não, tranquilo, né? A gente já tem uma, de certa forma ali, um certo conhecimentozinho, a desenvoltura. Aí quando eu fui ver o tema, né? Falei, rapaz, esse negócio é difícil. Esse tema aqui é difícil, muito difícil, né? De ser explicado. Não era para ser, porque já era para a gente entender desde o nosso berço. Mas eu achei difícil, pela linguagem que o professor trouxe aqui, tá bom? Então, ó, o autor também vem trazer sobre o tal do paracleto, né? O termo paracleto. O irmão aqui, ó, deixa eu ler para nós aí. Qual é o nome do senhor? JB? Irmão JB aí, lê para nós, JB. Protege alguém. O termo grego para Cletos. vem da proposição para lado do próximo e do verbo vai chão. Beleza, até aí. Pastor Pedro Alcântara continua para nós aí, por favor. Chamar, convocar. Paracletos vem falar sobre o Consolador. Outro Consolador, né? Da mesma essência de Jesus. Que Jesus foi para o Pai, para quê? Para preparar para a gente o quê? Muitas moradas, né? Tá lá à destra do Pai. E aí ficou para nós aqui um Espírito. O Espírito que sai do Senhor, né? Que é o Senhor. E que Ele está aqui para nos advogar, né? Para nos consolar, para nos defender, para nos orientar, para nos ensinar. Uma vez o irmão, que é também professor de escola bíblica lá em Xinguara, o irmão pastor Raimundo, ele disse para mim uma vez o seguinte, ele falou assim, irmão Jonathan, você sabia que o Espírito Santo ele pode te orientar, inclusive no mundo dos negócios? Aí eu disse para ele assim, sabia, pastor. Ele falou assim, pois é, pede o Espírito Santo para te orientar naquilo que você fizer, nas tuas finanças, sobre todas as coisas, porque ele é um professor. E aí eu falei para ele, pastor, quando tinha lá meus 14 para 15 anos, eu cheguei no ensino médio e encontrei uma disciplina chamada física. E aí quando eu cheguei lá, que eu conheci a tal da física, né, que era totalmente diferente da matemática, trabalhava outros princípios. Quando eu cheguei lá, eu não entendi o que era. Não entrava na minha cabeça de jeito nenhum, sabe? E aí eu lembro que no final do primeiro bimestre ali, o professor olhou para mim e falou, rapaz, eu tô com dó de tu, para te ajudar, eu vou te dar a média aqui, que na época acho que era 6. Aí aquilo para mim foi humilhante, né? Falei, como é que pode alguém que é filho do pai
né, ser humilhado assim, no sentido de não entender nada da disciplina. Falei, tá errado. Cheguei em casa, comentei com a minha avó, ela falou, meu filho vai orar. E eu lembro que eu entrei para dentro do quarto e falei, Espírito Santo, do Senhor provém todo conhecimento e sabedoria. Foi assim desde Salomão. Essa foi a minha oração. Então eu te peço, ó Pai, que o Senhor me ensina, derrama sobre mim a sabedoria dessa disciplina para eu entender. Porque não há nada nesse mundo que não foi criado pelo Senhor, inclusive as leis da física, porque o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Aí eu lembro que no segundo semestre foi 100, terceiro semestre foi 100, aí do meio para o fim, segundo, terceiro ano, o professor já saía da sala e deixava eu ali dando aula quando ele precisava, né? Então, o Espírito Santo ele vem para nos orientar sobre todas as coisas, né? Sobre como ser pai, como ser marido, no mundo das finanças, sobre a palavra, porque quem revela, tem gente que fala assim, rapaz, eu leio a Bíblia, leio e não entendo. Vocês já escutaram isso? Leio a Bíblia, leio e não entendo, porque é o Espírito Santo que revela a palavra, né? Não é isso? Então, o Paracletos refere-se ao Consolador, né? Que está aí para nos, graças a Deus por isso, né? Que está aí para nos ajudar, auxiliar, advogar. E aí eu quero chamar a atenção dos irmãos aqui, para que os irmãos vejam dessa ótica. Para você entender o tanto que Deus nos ama, só que às vezes nem a gente mesmo vê que Deus nos ama dessa forma. Deus ele nos ama tanto ao ponto de ter nos criado, depois de por causa de nós, ele tem enviado o próprio Filho, né? A segunda pessoa da Trindade. Depois, quando o Filho, né, já não estava mais entre a gente, fisicamente falando, Deus ainda fez questão de deixar conosco o Consolador, né, para nos ajudar ao longo da vida, para você ver o tanto que Deus nos ama, que Ele criou. É como se você tivesse seu filho ali, e ele estivesse aprendendo a andar, e você segurasse ele de todo jeito ali. Não, meu filho, vou te sustentar por aqui, né, para você ver o tamanho do amor de Deus, que Ele fez várias coisas, né, para poder fazer com que a gente obtivesse o plano da salvação. Amém? Então, o seu uso no Novo Testamento. O termo Paracleto aparece apenas 5 vezes no Novo Testamento, nos escritos joaninos, 4 vezes no Evangelho, referindo-se ao Espírito Santo. Além dele, o nome é aplicado ao Senhor Jesus e traduzido por advogado, né? Advogado, ou seja, o que o advogado faz? Alguém sabe o que o advogado faz? Defensor, né? Mas ele não faz só a função de defensor. Ele intercede, né? Ele traz provas, né? Ele faz um estudo da vida da pessoa, né? Ele conhece aquela pessoa para poder, então, rogar junto à autoridade suprema ali, que há no plenário, que é o juiz. Não é isso? Então, o Espírito Santo ele vem a ser o nosso também advogado, né? Como que é usado no Novo Testamento. O número 2 aí, a sua deidade, atributos e obras. A deidade, alguém pode ler para nós? A sua deidade, né? Ou seja, a sua autenticidade, né? A autenticidade do Espírito Santo é isso aqui que o autor quer trazer para nós, para que a gente entenda que o Espírito Santo não é uma criação do Pai, né? Mas ele é o Pai, né? Ele está em Deus. Inclusive, Paulo disse que o Espírito Santo ele conhece, inclusive, as profundezas do homem, ele conhece o coração do homem e conhece as profundezas de Deus, porque ele está em Deus. Então, ora, como é que uma criatura vai conhecer o Criador a ponto de conhecer até as suas profundezas? Não tem como, eles têm que ser um só, né? Vamos ver agora a questão dos seus atributos. Sobre a sua deidade, os irmãos entenderam? Que vem falar sobre a identidade do Espírito Santo. Então vamos ao ponto 2. Seus atributos. Outro irmão pode ler para nós aí? Por gentileza. Seus atributos.
Isso. Eternidade. Eterno, entre aspas, né? Amém. Obrigado, viu, meu amigo? Então, olha só. O que o autor vem trazer aqui? Interessante, né? Os atributos, ou seja, o que ele faz, né? As atribuições, o que o Espírito Santo ele pode fazer, ou o que ele é, as suas características, né? Então ele vem falar que ele é fonte de poder e milagres. Uai, mas é o Espírito Santo que é fonte de poder e milagre? Bom, é o que a Bíblia está trazendo. E a referência que ele deixa é Mateus 12, 28. E aí eu fui ler, né? Que a gente tem que ler essas referências. Mateus 12, 28 diz assim, ó. Jesus falando: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, mas se eu expulso os demônios por quem? É consequentemente chegada a voz do reino de Deus. Ora, a expulsão dos demônios, né, vinha pelo poder do Espírito. Então olha Jesus aí sendo revestido, né, do poder do Espírito. Então é como se um complementasse o outro, onde um, né, complementa o outro, onde cada um é uma pessoa, de certa forma que cada um tem uma função, né? E aí no versículo 32 diz assim: e se qualquer, olha para você ver a seriedade que o Espírito de Deus tem no meio do seu povo e no reino, né? Olha o que Jesus fala, olha a forma como Jesus reverencia e trata o Espírito de Deus. Ele diz, ó, eu expulso os demônios, mas é pelo poder do Espírito. Lógico que a questão da oração, depois ele vem falar que o jejum, né, também ele vai te fortalecer para expulsar demônios na guerra espiritual, né? Mas olha só no versículo 32, a forma como Jesus enaltece o Espírito. Ele diz assim, ó, e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Não é isso? E aí ele continua dizendo, mas se alguém falar contra o Espírito Santo, contra quem? Não lhe será perdoado. Não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então, olha só, durante o século, né? Se a pessoa, Jesus está falando, se o cara blasfemar, né? Ou se ele falar alguma palavra contra o Filho do Homem, ainda assim ele pode ser perdoado. Mas se ele fizer alguma coisa contra o Espírito de Deus, aí, meu amigo, olha para você ver que Jesus é como se ele coloca o Espírito acima dele, né? Aí traz para nossa realidade, né? O que o autor quer que a gente entenda? Que Jesus, como sendo o nosso Salvador, ele glorificava e ele enaltecia o Espírito de Deus. Não é isso? E já a gente acaba esquecendo, né? Que o Espírito Santo ele está aí de graça, né? De graça. Para poder, só basta a gente acessar ele
para que Ele venha nos orientar em todas as coisas, nos capacitar, nos encher de poder, assim como Ele fazia com Jesus e com a igreja primitiva. Amém? Beleza? Os irmãos querem falar alguma coisa? Contribuir? Pastor Pedro, bora lá? Paulo escrevendo. Antes que saia, Perfeito. Perfeito. É uma pessoa. Tem sentimento. Tem identidade. Perfeito. Não vê. É igual na água, né? O cara tá ali nadando, quando ele vê, já tá longe da beira aí, meu irmão, já foi, né? Obrigado, viu, pastor Pedro? O que é blasfêmia? É tudo aquilo que você vem para poder denegrir, para poder brincar, né? É uma blasfêmia. Por exemplo, o que o pessoal fizeram, o que o pessoal ultimamente, nos últimos anos, tem feito muito lá no Rio de Janeiro, em São Paulo, na festa de carnaval. Já pesquisaram? Blasfêmia contra o filho, né? Blasfêmia contra o filho. A blasfêmia contra o filho é o que eles fazem lá. Eles colocam lá Jesus, né, travestido de mulher. Já colocaram o diabo lá para poder bater em Jesus. Já fizeram todo tipo de escárnio que poderia ser feito contra o filho, né? Agora, quem é que blasfema o Espírito? Quem conhece ou quem não conhece? A maioria daquele povo não conhece o Espírito. Não conhece. E aí, como Paulo diz, o mundo não o conhece e nem os vê. Então, por isso que, às vezes lá no mundo, o cara não dá tempo, ele não consegue blasfemar contra o Espírito. Mas quem é que blasfema contra o Espírito? É quem conhece. E quem é que conhece o Espírito? É o lobo, os lobos lá de fora, ou são as ovelhas? As ovelhas. Então, é por isso que é imperdoável, porque você conhece uma pessoa, né? Que Jesus, é como se Jesus coloca ele acima dele, né? Mas que não está acima, mas que são os três ali, um completa o outro, né? E aí Jesus, pelo amor dele, pela forma que ele expressa o amor, Jesus ainda nos perdoa. Mas o Espírito de Deus, né? Ele não tem como perdoar a blasfêmia. Então você vai falar algumas palavras sobre ele ali e só fala quem conhece. Então é blasfêmia sim, né? Esse é o meu ponto de vista. Só quer falar? Só blasfema do Espírito quem conhece o Espírito. O diabo blasfema o Espírito? Você já acha que o diabo ele blasfema o Espírito? Sim ou não? Sim. Sim. Veio de lá, era um querubim. Veio de lá. Ele conhece, né? É a mesma coisa. É o cara que está aqui dentro. E aí ele conhece a palavra, conhece tudo, e de repente o cara... E hoje está acontecendo isso demais no meio gospel. Cantores, né, Felipe? Vários cantores lá do mundo gospel. O cara não só blasfema, como ele está assumindo uma outra pessoa, né? Assumindo outra identidade sexual, né? Ou falando heresias, né? Heresias, de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia. Amém? Muito boa pergunta do senhor. Obrigado pelo comentário. E outra, quero só complementar o que o senhor está falando aí. O senhor sabe que esse sentimento que a pessoa tem de arrependimento, quem é que orienta ele a se arrepender? Tá vendo ele agindo aí? Porque ele está no meio da gente, porém ele está dentro da gente, né? Jesus falou, ele estará com vocês e em vocês. É porque o Espírito, como foi falado, ele é a terceira pessoa, né? E a terceira, não menos importante, né? O Espírito estava no princípio junto com Deus ali. Exatamente. Aí já era, né?
Como eu brinquei. É como eu brinquei agorinha, né? O Senhor tava com ele, aí é como se ele estivesse num rio. Aí tinha ali uma boia para ele pegar, né? De repente ele passou a mão na boia e não tinha mais nada. Aí já era, meu filho. Né? Então, é isso, meus irmãos. É a gente entender que o Espírito do Senhor é quem nos convence, né? É quem nos orienta, né? É quem nos ensina. E está no meio de nós, está junto com a gente, está no nosso coração, né? E o Espírito de Deus é santo. E assim como o Pai esteve desde o princípio e ele é incriável, assim como Deus é incriável. Ele é eterno, assim como Deus é eterno. Né? Amém? Então, ó, tem um comentáriozinho que diz assim, lá em 1 Coríntios 2:12. O Espírito que provém de Deus. E aí o comentário diz assim, ele é o Espírito eterno e existe por si mesmo. Ele pertence à mesma essência e substâncias indivisível e eterna do Pai e do Filho. Os homens e os anjos foram criados e dependem do Criador. Mas ele, o Espírito Santo, não depende de nada, pois ele é o Senhor, né? Ele é o Senhor, o Espírito Santo. Então, como o pastor Pedro lhe falou, né? O Espírito Santo, inclusive, ele, por ele ser uma pessoa, ele tem sentimento. Porque quando vem falar não entristeçais, significa que ele tem sentimento. Quando ele reveste Jesus de poder, significa que ele também tem poder, né? Quando ele nos ensina, significa que ele tem conhecimento. Quando ele estava lá no princípio com Deus, né? Onde ele pairava sobre as águas, né? O Espírito de Deus. Então a gente vê que ele também estava no princípio com o Pai. Então o Espírito é isso que o autor quer trazer para nós. Fazer com que a gente entenda que o Espírito sempre esteve com a gente e sempre estará, porque foi uma promessa de Jesus. O Espírito estará com vocês para sempre. Aí quando a igreja subir já é outra história, né? Amém? Então, ó, as suas obras, né? O horário já está quase acabando e eu gosto de ser bem pontual. Suas obras. São inúmeras as obras de Deus efetuadas pelo Espírito Santo. Ele gerou a Jesus Cristo, está lá em Lucas. Dá vida eterna, está lá em Gálatas. Guia o seu povo, está em Salmos e Romanos e Gálatas. Ele é o Senhor da igreja, Atos 20. E santificador dos fiéis, está em Romanos. O Espírito habita nos crentes, está em João 14, Romanos 8 e Coríntios 3, 1 Coríntios 3, e é o autor do novo nascimento, porque Paulo diz lá, quem não nasce do quê? Nasce do? Então, ele é o autor do nascimento, do novo nascimento, né? Quando você nasce de novo, né, nas águas, você nasce de novo no Espírito. Ele dá vida e é o distribuidor dos dons espirituais, né? Essas obras são exclusivas de Deus, realizadas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. São obras divinas, evidenciam que o Espírito Santo é Deus igual ao Pai. Amém? E aí tem um tópico 3 aí que vai falar sobre as heresias, né? E aí eu vou tentar abordar aqui de forma rápida, tá? Esses tópicos sobre a heresia. As primeiras heresias. Não havia consenso sobre o Espírito Santo no Oriente nas primeiras décadas depois do Concílio de Nicéia. Havia diversas interpretações. Concílio de Nicéia, eu até anotei aqui, o Concílio de Nicéia foi um evento histórico que reuniu bispos do Império Romano para discutir crenças e doutrina cristã. Então, pelo autor ser um cara altamente teólogo, ele estudou o contexto histórico da humanidade, né? Ali, no princípio bíblico. E aí, quando ele botou o Concílio de Nicéia, eu nunca nem tinha visto falar, né? Então, fui pesquisar e trazer para os irmãos. O Concílio de Nicéia, né? Ele foi um evento histórico, 2 eventos, na verdade. Um foi em 325, depois de Cristo, e o outro foi em 787. Que era para discutir crenças e doutrina. Por exemplo, em 325 foi convocado o imperador Constantino I, foi realizado para lidar com controvérsias do arianismo. Lá em 700 e pouco, 80, por exemplo, foi convocado pela imperatriz Irene, foi realizado para resolver controvérsias sobre o uso de imagens religiosas, reafirmou o uso das imagens sagradas. Então era para discutir essas coisas, né? O que ia ser usado, o que não ia, né? Reconhecer Jesus como sendo Salvador, era mais ou menos aí
elaborando os primeiros pensamentos geral da igreja, tá bom? Então esse foi o Concílio de Nicéia que o autor vem falar aqui. E aí, depois desse Concílio de Nicéia, surgiu algumas heresias, ou seja, algumas coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, né? Então, bora lá. Os arianitas, Ário considerava também o Espírito Santo como uma criatura. Então, os arianitas, eles acreditavam que o Espírito Santo foi criado por Deus, né? Onde, na verdade, a gente entende que o Espírito, ele vem de Deus e ele está em Deus. Assim como o Espírito de Deus está em nós, né? Assim também o Espírito está em Deus. Amém? Aí depois surgiram os tropicianos, era uma seita do Egito, né? Cujo nome vem de tropos, figura, né? Atanásio assim o denominou por causa da exegese figurada deles, dizia ser o Espírito Santo um anjo. Então os arianitas acreditavam que o Espírito Santo foi criado por Deus. Os tropicianos acreditavam que o Espírito Santo ele era um anjo. Pneumatomacianos surgiram depois dos tropicianos, né? Pneumo, que significa espírito, né? Vento, falar mal contra. Eram os opositores do Espírito. Então aqui já foi o ápice, né? Eram os caras que diziam que negava a divindade do Espírito Santo. Dizia que o Espírito... É até controverso de se dizer, né? Dizia que o Espírito Santo não era santo, não era divino, né? Era algo aqui terreno. E aí a gente vai ver um pouco das heresias, o autor vem trazer as heresias de hoje. Por exemplo, o grupo religioso da Testemunha de Jeová, e volta e meia sempre vai ter esse conflito. Os adventistas, os autores sempre vai trazer aqui. Os adventistas, né? Testemunha de Jeová, um negócio ali, né? Os adventistas, eles têm uma picuinha também com essa questão do Espírito Santo e da manifestação dele. Mas você já fica para uma outra lição, caso o autor trouxer, né? Ele vem falar aqui sobre a Testemunha de Jeová, que eles seguem os arianistas, né? Ou seja, eles acreditam que o Espírito Santo, ele é só uma força ativa de Deus, é como se fosse só um vento, é um mover ali, mas não é uma pessoa, né? A Testemunha de Jeová acredita isso aí. Resumindo, né? Então ele vem dizer, por exemplo, na leitura da Bíblia dos Testemunhos de Jeová, lá não está escrito Espírito de Deus, está escrito força ativa de Deus. Então eles acreditam que o Espírito Santo é só um vento ali, um mover, uma força ali de Deus, né? Onde na verdade é a terceira pessoa da Trindade, que é o que a gente acredita, professa a nossa fé, né? O Espírito Santo tem outras religiões. O Espírito Santo tem outras religiões. Então, por exemplo, a gente vê uma crença estranha, né, que ele traz para nós que é confusa. Por exemplo, o islamismo. O islamismo acredita que... Eles nem acreditam no Espírito Santo. Eles acreditam que Jesus era mensageiro de Alá. E Jesus falou, ó, depois de mim vai vir um outro mensageiro, que eles acreditam que é Maomé. É isso que está lá no Alcorão deles, né? É o que eles seguem. Eles acreditam em Jesus, só que eles não acreditam em Jesus como sendo nosso Salvador. Eles acreditam que Jesus é um mensageiro de Deus, de Alá, e que depois Jesus falou que não viria um Consolador. Aí eles acreditam que esse Consolador é Maomé, né? Essa é a doutrina lá do islamismo. E a gente tem, por exemplo, aqui uma resposta bíblica, né? Jesus disse que o Consolador é o próprio Espírito Santo. A promessa do Senhor Jesus para que fique convosco para sempre. Trata-se de um ser que não morre, mas sim que vive para sempre pelo século dos séculos. Jesus disse também que o Consolador habita convosco, né? E estará ou seja, ele está com a gente e ao mesmo tempo está dentro da gente, né? Foi o que Jesus falou. E quando vier o Consolador, quem eu da parte do Pai vos enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai testificará de mim. Assim o Espírito Santo testifica de Cristo, o nosso Senhor. Amém? E a conclusão, vimos que a deidade, né, e a personalidade do Espírito Santo estão presentes em toda a Bíblia de maneira abundante e tem sido crença da igreja desde o princípio. Por isso, a relevância da defesa dessa doutrina. O Consolador é enviado pelo Pai em nome de Jesus para ensinar os discípulos e fazer lembrar de tudo que o Filho ensinou e para testificar dele. Não é possível
uma força ativa e impessoal ser enviada em nome de alguém tendo tais atributos. Então o Espírito Santo foi enviado, né, para nós, como tendo identidade. Ele é uma pessoa, tem sentimento, é eterno, age no meio da igreja desde o princípio do mundo e está aí para nos orientar e nos ajudar no processo salvífico, né, ou seja, no processo da salvação. Amém? Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, pelos teus ensinamentos. Nós te agradecemos pela morte, Jesus, porque o Senhor nos amou primeiro, antes mesmo da gente existir. E nós te agradecemos, Senhor, pelos ensinamentos. Espírito Santo, nós te agradecemos pelos ensinamentos, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Nesta manhã nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém.